Olá, amigos que acompanham mais uma vez aqui a TVAL, acompanhando sempre a programação desse canal do Parlamento Catarinense que traz importantes assuntos para você durante a sua programação 24 horas no ar. Bom, hoje mais uma edição do programa Edição Extra. E a pauta do programa de hoje, nós vamos fugir um pouco aí dessas pautas que estão dominando o cenário por enquanto e vamos falar um pouco das ações do Legislativo em apoio ao Poder Executivo no enfrentamento à pandemia do coronavírus. A pandemia que veio com um grande desafio, ou trazendo grandes desafios aos gestores públicos. Mas, ao mesmo tempo, para o enfrentamento, não precisava, ou era necessário, na verdade, ter recursos para isso. Afinal de contas, você lida com saúde pública, uma pandemia sem precedentes, uma doença até então desconhecida, e era assim o momento, ou ainda é o momento, do poder público fazer o que for possível, acima de tudo com planejamento, para poder aí fazer com que a população consiga superar da melhor forma possível esse momento difícil vivido não só por Santa Catarina, mas sim por toda a humanidade. Bom, o programa de hoje vai ter a participação de dois colegas aqui, o Adelor Lessa, jornalista da Rádio Som Maior e do Portal 48. Adelor Lessa, prazer mais uma vez, também meu companheiro do SC em Pauta, prazer falar mais uma vez com você, Adelor, né, e debater mais um assunto ou vários assuntos importantes que vão entrar na pauta do programa de hoje. Imagina, Lula, prazer estar contigo sempre e sempre disposto a tratar das questões de Santa Catarina, sempre pensando numa Santa Catarina melhor, mais forte, próspera, empreendedora, que é a marca do nosso povo. Estamos à disposição, sempre bom estar aqui e sempre bom estar contigo. Satisfação é minha. Bom, Marcelo Espinosa, jornalista da TVAL, voltamos a dividir o espaço aqui, né? Esses dias já participamos junto aqui do programa e hoje voltamos a dividir esse espaço. Espinosa, prazer mais uma vez falar com você. Igualmente, Marcelo, cumprimentar também o Adelor e especialmente o nosso telespectador da TVA. Muito bem. Bom, a Assembleia começou ali a fazer uma série de ações no início da pandemia para poder fazer, claro, a sua parte, ajudar o governo do Estado nesse enfrentamento tão difícil, né, de algo novo para todos nós. Claro que pandemia não é novo na humanidade, né? A humanidade já enfrentou aí gripe espanhola, entre outros, mas talvez com a intensidade que foi o coronavírus, pelo menos na minha geração, acho que a gente não tinha vivido isso, e na geração de vocês também acredito que não, né? Bom, a Assembleia começou então aí doando 20 milhões ao governo para o enfrentamento da pandemia. Depois teve projetos aí também, a exemplo de projeto de resolução que reconhece o estado de calamidade pública também, o que permite ao Estado agir com uma maior agilidade, tendo em vista aí o decreto em que permite que o Estado, inclusive, passe de algumas fases ou não precise adotar alguns tipos de procedimentos para aquisições, ainda mais de insumos importantes para a população. Na opinião de vocês, vocês acham que a Assembleia conseguiu fazer o seu papel, né, de parlamento, né, e ao mesmo tempo parceiro do governo do Estado nessa verdadeira luta, né, para salvar a vida, para manter a vida dos catarinenses? Bom, Marcelo, o papel do Legislativo é fiscalizar as ações do Executivo, seja na Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmaras de Vereadores. A Assembleia, nesse episódio da pandemia, cumpriu bem o seu papel de fiscalizar, de gestionar, de sugerir, de propor. Então, a Assembleia cumpriu bem o seu papel, salvo o melhor juízo, acompanhando, pelo menos, pelas informações que temos aqui no interior, acompanhando as sessões da Assembleia Legislativa pela TVAL. Temos essa convicção pelas informações que temos. Além disso, a Assembleia também tem repassado recursos para o governo do Estado das sobras que tem. E absolutamente compreensível, e é salutar que faça isso, e não poderia ser diferente, não poderia ficar a Assembleia com dinheiro guardado em caixa, enquanto o Estado precisa de recurso para as ações necessárias. E o governo do Estado, por sua vez, também, nesse episódio, o governo do Estado teve um grande mérito, que foi assumir a dianteira do processo, num momento importante. Lá no início, o governo do Estado teve a coragem, o ato de coragem de determinar isolamento, fechamento, quase um lockdown, em função do que viria. Ninguém sabia direito o que viria ali. Então, o governo do Estado cumpriu o seu papel, foi ousado, largou na frente e fez o que tinha que fazer. Penso, Marcelo, que nesse episódio
O que não faltou foi dinheiro, não faltou recurso. Então, a Assembleia repassou, porque tinha que repassar, tinha em sobra, como é que podia ficar guardando dinheiro, fazendo aplicação, enquanto podia ser aplicado esse dinheiro, melhor aplicado no combate. Mas também o Estado recebeu recursos do governo federal e recebeu outros recursos, né? Nesse episódio, pandemia, as coisas, salvo o melhor juízo, as coisas funcionaram bem. Não tivemos problemas na relação legislativo-executivo, no meu entendimento. Pois bem, e na sua opinião, Marcelo Espinosa, conseguiu a Assembleia, dentro das suas possibilidades, atingir alguns objetivos traçados aí para o enfrentamento da pandemia? Claro que isso cabe ao governo do Estado, cabe à Secretaria de Estado da Saúde, mas, ao mesmo tempo, o apoio da Assembleia é fundamental. Na sua opinião, a Assembleia conseguiu também cumprir com o seu papel? Eu acredito que sim. Dentro da gravidade que se pôs logo no mês de março, diante da pandemia, quando da edição daquele primeiro decreto, em 18 de março, quando praticamente o Estado parou, apenas as atividades essenciais ficaram em funcionamento, naquele momento a Assembleia ficou alguns dias parada, até em função de toda a mobilização que o Executivo adotou para parar o Estado, mas logo depois, por volta do dia 20, já começou a trabalhar no intuito de retomar suas atividades parlamentares, suas atividades de plenário, apreciação de projetos, justamente para permitir que o Estado não parasse num momento tão delicado como esse. O Estado, a máquina pública, né, que precisaria estar em funcionamento para atender o cidadão que precisaria ficar em casa para se proteger da pandemia da Covid-19. A gente observou que logo, por volta do dia 25, já foi realizada pela primeira vez na história da Assembleia uma sessão virtual, apenas o presidente Júlio Garcia no plenário, todos os outros deputados em casa ou nos seus escritórios, protegidos, né? Naquele primeiro momento a determinação era ficar em casa, e logo de imediato, como você disse mesmo logo na introdução, foi aprovado o decreto legislativo que permitiu ao Estado ter condições de não se preocupar com metas fiscais para poder gastar aí o que fosse necessário na questão da saúde para o enfrentamento da Covid-19. Esse aí foi um momento muito importante, e daí para frente tem várias outras ações que a gente vai poder falar no decorrer do programa, não só ações no intuito de melhorar a questão financeira do Estado, como a Adelor disse, mas no intuito de fiscalização, entre eles a CPI dos respiradores, que entrou aí como uma das comissões de inquérito mais relevantes da história do Parlamento. Pois bem. Bom, uma outra questão é que a Assembleia... Pode falar, Adelor. Pois não, só como adendo, e o Marcelo pontua bem, penso que esse episódio da pandemia, ele acabou criando uma possibilidade, pelo menos, a que ser estudado, que é a de os deputados terem condições de trabalhar das suas bases. Ao invés de os 40 estarem sempre na Assembleia Legislativa, por muito tempo, eles estavam praticamente todos nas suas bases, cada um na sua cidade, na sua região, e faziam sessões virtuais. O Marcelo lembrou, durante a pandemia foi feita a primeira sessão virtual da história da Assembleia Legislativa. A pandemia vai passar, daqui a pouco passa, ok. Mas será que não seria? Será que a pandemia não trouxe uma experiência, não trouxe uma alternativa interessante para o parlamento? Por que os deputados têm que estar todos os 40 todas as semanas em Florianópolis? Por que eles não podem trabalhar nas suas bases e estarem todos na Assembleia em momentos importantes, votações imprescindíveis, importantes, fundamentais? Os deputados na base, podendo participar de sessões e fazer pronunciamentos de forma virtual, facilitaria o contato deles aqui com as suas regiões, com os seus eleitores, encaminhando demandas aqui na região, permitiria também economias de combustível, de estadia, de aluguel, de residência e outras despesas. Além, evidente, repito, de eficácia, né? Eu acho que manteria o deputado numa sintonia mais fina com a sua base, com o seu eleitorado, com o seu povo, com as pessoas da sua relação. Será que não seria uma alternativa nova? Será que depois da pandemia não dá para adotar isso como prática, tipo uma semana em Florianópolis, 40 deputados, e 3 semanas sessões virtuais? É uma ideia. Acho que a pandemia ela trouxe muito desgaste, ela incomodou muito, ela atrapalhou a vida de muita gente, ela quebrou roteiros, ela jogou para o ar projeções, prospecções, mas ela também
tem o poder de deixar ideias, ensinamentos, possibilidade de mudança de práticas e tal. Talvez essa seja uma delas. Pois bem, Adelor, então, uma outra questão que preocupa, que chama a atenção, mas eu confesso que me preocupa um pouco, é que a Assembleia aprovou a autorização para o Executivo contra empréstimo de 1,7 bilhões junto ao BIRD para a liquidação da dívida externa. Hoje, na verdade, também, o que acontece? Se faz conta para pagar conta. Vocês acham que esse é o caminho ideal? O Estado teria que... Foi a melhor escolha, a melhor estratégia do Estado? Se faz um empréstimo para pagar os empréstimos antigos e para arrolar a dívida por mais tempo? Ô Lula, eu penso que isso o governo criou uma controladoria para isso, né? Essa controladoria teria que funcionar para essas coisas, analisar esse tipo de negócio, saber se é interessante para o Estado, se vai dar resultado financeiro. Daqui a pouco você está pagando um juro exorbitante, faz um empréstimo por um juro lá no pé, e aí você ganha dinheiro ou evita gastar mais dinheiro para quitar a mesma dívida. Daqui a pouco pode ser um negócio interessante. Mas o problema do governo é que a controladoria ela foi para o espaço, ela não funciona, o governo desmontou a própria controladoria que criou. Entendeu? Então, esse instrumento que seria fundamental, ele não funcionou. Talvez o Estado tivesse que vender algumas coisas para pagar essa dívida, né? E tipo, talvez Adelor, fosse ainda... Como? Você imagina o que poderia assim, ser vendido para quitar, por exemplo, essa dívida do Estado? O Estado tem muitos bens que não são utilizados, né? Muitos imóveis que não são utilizados na capital do Estado, pelo interior afora, bens que poderiam ser vendidos, leiloados para quitar dívidas, se fosse possível, né? Agora, o fundamental é o seguinte, né? O Estado tem que ter um controle mais apurado sobre os números. Dívida você tem que liquidar, para fazer empréstimo, para liquidar dívida, você tem que ter uma vantagem financeira muito, muito considerável. Certo. E você, Marcelo, o que pensa sobre isso? Esse projeto do empréstimo do BIRD, melhor dizendo, já estava desde o ano passado lá na Assembleia. Acontece que houve uma mobilização dos deputados que entendiam que esse projeto precisava ser mais esclarecido e a votação acabou ficando para esse ano. E aí veio toda essa história da pandemia, era um projeto que estava trancando a pauta e como o Estado ia precisar de qualquer fonte de recurso, houve por bem fazer a aprovação, a votação desse projeto, desse empréstimo, logo no começo da pandemia, ainda no mês de março. Como você disse, Marcelo, é apenas uma troca de dívida, né? O Estado afirma que vai trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, mas é aquele drama constante, né? Que os entes federativos brasileiros enfrentam de endividamento eterno. Você não tem dinheiro para investimento, você tem que recorrer a empréstimo, a dívida, para poder investir no Estado. Isso não é exclusividade de Santa Catarina, na União é assim, por causa de uma série de outros fatores que não vem ao caso aqui a gente argumentar. Mas a votação desse projeto era algo que precisava ser feito, né? Senão poderia comprometer o andamento dos trabalhos legislativos na Assembleia. E é um empréstimo, é um dinheiro que vai ser usado para o orçamento agora de 2021, já está incluído no projeto de lei do orçamento que já está em tramitação na Assembleia. Ô Lula, Oi. Eu não gosto muito dessa postura do professor de Deus, né? Tipo, tem regra para tudo, tem solução para tudo, né? Mas o Espinosa explicou com mais detalhes o projeto e foi importante ouvi-lo. Agora, o Estado catarinense vem subindo a sua receita, o governo, né? O Estado vem subindo a sua receita a cada mês desde o ano passado. Mesmo agora na pandemia, a receita vem subindo, né? Inclusive, já estamos com receita de novo maior do que tivemos no ano passado, considerando mês a mês. Isso é importante para o Estado. Então, repito, não gosto dessa posição de professor de Deus. O Estado tem um técnico muito eficiente, respeitável na Secretaria da Fazenda, que é o Paulo Eli. É competente. É um técnico. É um técnico muito competente, muito capaz. Certamente ele estudou tudo isso, né? O ideal de uma dívida é você matar a dívida, né? Dívida que você puder, mesmo que você tenha que se desfazer de um patrimônio, de um bem, se você conseguir matar a dívida com isso, que eu faça, porque depois, com a receita que você acumular, você pode comprar de novo o mesmo bem ou algo semelhante, se for necessário. Agora, dívida, se for feita uma dívida para matar uma outra dívida, que seja, então, em condições muito favoráveis, que eu acredito
Se foi um projeto do governo, deve ter passado pelas mãos do secretário Paulo Lili e deve ter sido uma transação financeira, troca de papéis, muito interessante para o Estado. Pois bem, bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora, esse é o programa Edição Extra, aqui na TVAL, hoje discutindo aqui com Adelor Lessa e também com Marcelo Espinosa, jornalista da TVAL. Vamos ao intervalo, já voltamos. Muito bem, amigos que acompanham a TVAL, estamos de volta com mais esse programa, né, e aqui do Edição Extra, que é esse programa especial da TVAL, que traz para você sempre importantes debates. Bom, quero falar um pouco agora com os nossos amigos aqui entrevistados hoje, o Adelor Lessa e também o Marcelo Espinosa, meu xará, sobre a questão da isenção de ICMS. Esse papo de isenção sempre ele é muito levado a ferro ou fogo, né? Por exemplo, tem quem são os favoráveis para você poder aí ajudar o setor produtivo no seu desenvolvimento, e tem quem acha que não, que o máximo a isenção, no caso não seria, né, mas enfim, que dinheiro público fosse usado de uma forma diferenciada. A opinião de vocês, né, ou seja, diferenciada eu digo, olha, não se isenta, né, o dinheiro é do Estado e nós vamos aí depois aplicar em prol do Estado. Na opinião de vocês, essa isenção de ICMS, incluindo importados, né, medicamentos, produtos, equipamentos médicos relacionados à pandemia. Ela é uma isenção que daqui a pouco vem para ficar também, no sentido, se nós pensarmos, olha, isso está indo para ajudar no desenvolvimento do Estado, econômico do Estado. Então, qual é a opinião de vocês a respeito das isenções? Vocês acham que elas ajudaram também no desenvolvimento dessas empresas, mesmo que seja dos equipamentos médicos, que seja direcionado à questão da pandemia, mas isso daqui a pouco, quem sabe, é um start para que essas empresas continuem sendo incentivadas? Ô Marcelo, essa questão da isenção de ICMS, tem que entender que o mundo que nós estamos, né? Estamos todos no mesmo país. Então, primeiro tem que garantir a concorrência leal e os nossos empreendedores aqui nas mesmas condições que outros estados. Não adianta aqui você cortar a isenção a zero e outros estados, Rio Grande, Paraná, São Paulo e outros estados, trabalharem com isenção de impostos. Então, tem que ter uma regra, a gente tem que adotar mais ou menos a mesma regra dos outros. É inegável que a isenção de ICMS, isenção de tributos e tal, com políticas bem definidas, que essa prática foi fundamental para fomentar o setor produtivo no estado de Santa Catarina, desde o agronegócio até todas as outras atividades, setor industrial, enfim. Então, é uma política que tem que ser sempre muito bem controlada, tem que ter um pente fino, passar um pente fino sobre isso, tem que ter uma lupa em cima disso, mas é algo que não é inédito em Santa Catarina, não foi uma vantagem, um privilégio criado em Santa Catarina, isso é uma política nacional. Ponto. Vira a página. A questão é a seguinte, logo que o atual governo assumiu, o secretário da Fazenda, Paulo Lili, foi na Assembleia Legislativa e disse que tinha concessões de isenção de ICMS e concessões tributárias que nem ele sabia, que não conseguia identificar, que era uma caixa preta e que precisava desvendar essa caixa preta. O problema é que, depois disso, ao que se sabe, a caixa preta continuou fechada. Uhum. Entendeu? Então, se tem caixa preta, se tinha, e pelo que se tinha, e era uma caixa grande e bem preta, né, o que se tinha essa caixa preta, isso tem que ser desvendado, tem que passar um pente fino, tem que tirar tudo que não possa ser tratado publicamente, que não possa ser contado, que não possa ser esclarecido, que não pode ser informado publicamente, não pode ser devido. Então, isso tem que ser excluído, tem que ser limpo. Então, são duas coisas completamente distintas. É importante? Mas é importante tudo que for? Nem tudo. Nem tudo é correto, nem tudo é devido, nem tudo deve ser. Então, tem que ser tratado como é tratado no Brasil inteiro e tem que ser tratado como fomento. Talvez não tenha que ser permanente, mas tem que ser tratado como fomento, como estímulo, como incentivo e, principalmente, deve ser mantido aquilo que pode ser tratado, que pode ser conversado, que pode ser informado a todo mundo. Pois bem, Espinosa. O Adelor discorreu muito bem sobre a questão, muito bem sobre a questão dos incentivos fiscais, né? Isso foi um assunto que tomou conta da Assembleia no ano passado e vira e mexe ainda
é retomado pelo parlamento e pelo próprio setor produtivo. No caso específico da pandemia, a gente teve um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia lá em março, transformado em lei pelo Executivo, que dava isenção de ICMS para produtos, inclusive de importação, relacionados à pandemia. Remédio, equipamentos hospitalares, equipamentos médicos. Qual que era o objetivo? Era baratear o preço desses produtos, que já estavam ficando muito caros em função da procura em escala mundial, né? Quem não se lembra lá no começo, quando os preços de luva, álcool gel, máscara, os próprios respiradores, os preços foram para níveis estratosféricos. Só que isso é transitório, tanto que a lei que foi aprovada na Assembleia previa isenção até setembro. E ainda, além dessa questão da isenção, o secretário Paulo Elim informou em determinada ocasião que havia uma certa dificuldade de operacionalizar essa isenção, porque havia necessidade de aprovação de convênios pelo CONFAS. Mas essa foi mais uma atitude que a Assembleia tomou no intuito de tentar fazer com que o Estado enfrentasse da melhor maneira possível, com os melhores recursos possíveis, a pandemia da Covid. Pois bem. Bom, outra coisa aqui que tem a questão da destinação de todas as linhas de crédito do BADESC, que é juros zero, né? Para capital de giro, de micro e pequenas empresas. Eu acho que não podia vir em um momento mais adequado, né? Tendo em vista que a economia começou a dar uma travada, na época voltando àquela época de início de pandemia, e que as empresas precisam sim desse incentivo para poder fazer com que a sua empresa gire, para pagar conta, para poder fazer a aquisição dos seus produtos, ou seja, para poder fazer as empresas girarem. Mas o Estado, ele consegue gerar um volume, mesmo com a aprovação na Assembleia, ele consegue gerar um volume de financiamento ou empréstimo, ou como quiser chamar, para socorrer esse tipo de empresa? Ô Marcelo, a ideia é boa, a ideia é interessante e fundamental e necessária. Num momento desse, você está com a água no pescoço, você precisa que alguém te estenda a mão para te puxar, para você salvar, para daqui a pouco tocar a ficha. O negócio é o seguinte, vamos ser claros, vamos cair no mundo real. Não teve dinheiro, deram empréstimo para um número muito pequeno de pessoas, abriram uma linha de crédito que em 2 dias fechou, entregaram não sei para quem, entregaram, acabou. Pergunta para os pequenos microempresários, que são os que mais precisam, porque os grandes empresários têm uma gordura maior, os grandes empresários têm um espaço de manobra maior, tem mais condições de se virar, de se resolver e de dar a volta. Agora, o pequeno, o microempresário, esse dono do bar, o dono da loja, da pequena loja, o dono da mercearia, o dono do cachorro-quente, que são tantos por aí, esses que vendem de manhã para botar almoço na mesa, esses pequenos que receberam a pandemia sem aviso prévio, olha, não foi avisado, ano que vem vai ter, então vai fazer um caixinha. Não, foi de hoje para amanhã, fecha tudo. Estes, Marcelo, sai na rua aí e faz uma enquete e pergunta quem conseguiu linha de crédito no BADESC. Ninguém, Marcelo. Você vai encontrar um número insignificante. Enquanto que isso é fato, você não está... trabalhar com as informações, enquanto que a Caixa, Banco do Brasil, mais outro e tal, tinham aquela linha do Pronamp e tal, que também não atendeu todo mundo a linha, mas já atendeu muito mais gente. Pergunta do BADESC. Quantos foram atendidos? Quanto tempo a linha ficou no ar? Quanto tempo ficou disponível? Então, a Assembleia cumpriu o seu papel de criar as condições para... Só que o Estado não fomentou, não viabilizou, não colocou dinheiro à disposição, não estendeu a mão necessária para salvar o pequeno e o médio empresário. Principalmente o pequeno, o micro. Uhum. Geralmente são os que mais sofrem também, né? Espinosa. O Adelor falou muito bem, porque houve uma tentativa da Assembleia, por meio de um projeto de lei, de ampliar ao máximo a quantidade de recursos que o BADESC tinha à disposição para ofertar esse crédito com juros zero para micro e pequenas empresas, os MEIs, que são os microempreendedores individuais, e também empreendimentos da economia solidária. Acontece que não existia capacidade de crédito por parte do BADESC para atender toda essa demanda. Lá em maio, acreditava-se que o setor precisava de um todo de cerca de 400 milhões de reais. E o BADESC tinha 50 milhões, e como disse o Adelor, em questão de dias acabaram, né? Infelizmente, nem todas as pessoas tiveram acesso a esse recurso, mas
houve uma iniciativa por parte da Assembleia e, por meio de um projeto de lei, fazer com que o Estado, pelo menos, chamasse atenção para essa situação e conseguisse, de alguma forma, oferecer mais crédito para o Badesc e, por consequência, para esses micro e pequenas empresas. Depois tivemos aí o Pronamp, que foi uma iniciativa que veio do governo federal por meio dos bancos públicos, principalmente a Caixa e o Banco do Brasil, mas, de fato, essa questão do crédito, apesar dos esforços da Assembleia com esses projetos de lei, esse assunto realmente ficou um pouco a desejar. Inclusive, ainda há setores hoje que carecem disso. O exemplo são as escolas infantis, que estão fechadas, passam por situação terrível em termos financeiros e estão brigando aí por algum tipo de crédito, por algum tipo de auxílio junto ao Estado. Mas as escolas também, o pequeno, o microempresário, esse está com a corda no pescoço. A situação é delicadíssima. Você sai na rua e conversa com os pequenos empresários, aqueles que mais precisam, que não tem caixa, que não tem poupança, esses é que precisavam do apoio do Badesc. E o Badesc sumiu. Fez aquele primeiro aporte, que em 2 dias acabou o dinheiro, e depois o Badesc sumiu do jogo. O que teve de linha de crédito foi linha de crédito do governo federal, via bancos públicos e tal, e só. E pior, que preparem-se, porque na virada do ano nós deveremos ter a ressaca, né? A onda deve voltar e nós deveremos ter uma ressaca ali nos primeiros meses, na virada do ano, primeiros meses de 2021. Então, é preciso que o Estado, o governo, seja governo Moisés, governo Paulo, governo Antônio, seja quem estiver no comando, o governo, o Estado constituído, precisa se preparar para estender a mão para o empreendedor nesse momento. Nesse período aqui, eu vi muita gente da Alemanha, da Itália, enfim, de fora daqui, o que estão fazendo, porque a pandemia foi no mundo todo. O que fizeram na Alemanha, um exemplo, né? Na Alemanha, o pequeno, o médio empresário, ele teve o dinheiro da conta. Ele não precisou pedir, não precisou entrar na fila, precisar apoio para o fulano, amigo do outro, que é amigo do deputado, que o deputado interfere, que o outro mexe daqui, para conseguir, não. A pequena empresa, teve dinheiro da conta, depositado sem precisar devolver, para que ele consiga sobreviver nesse período difícil para garantir os empregos, que é o que interessa para o poder público. Muito bem. Bom, gente, vamos a mais um intervalo e na volta nós voltamos com o nosso último bloco para fazer essa avaliação das ações da Alesc, né, dos parlamentares nesse combate ao coronavírus. Mais um intervalo, já voltamos. Você está acompanhando aqui na TVA mais um programa Edição Extra. Bom, estamos de volta aqui na TVA, com mais um programa Edição Extra. Hoje eu converso com os colegas jornalistas aí, o Marcelo Espinosa e também com a Adelor Lessa. E estamos fazendo aí, na verdade, alguns comentários sobre as ações do governo do Estado e, sobretudo, com o apoio da Alesc, com a iniciativa da Alesc, porque muitas ações não teriam sido realizadas sem esse apoio do Parlamento, para a melhoria de vida da população e também, claro, para que nesse momento tão difícil também a gente pudesse superar com menos perdas possíveis. Mas tem outras questões aí que também se fala agora no meio da pandemia, mas são questões aí do dia a dia e que depois vão continuar em voga. Por exemplo, muitos questionam o governo do Estado sobre a não aplicação de no mínimo 30% da arrecadação do IPVA na recuperação das estradas do Estado. O Adelor no início falou da estrada ali que liga até, enfim, o que nós temos hoje em Santa Catarina ainda é a necessidade de melhorar a nossa malha viária. Você passa por diversas regiões, seja sul do estado, seja norte, seja o oeste, você encontra grandes dificuldades, ainda mais no estado produtor, no estado que precisa escoar sua produção, que os portos estão só no litoral, claro, por uma questão óbvia, mas, enfim, as mercadorias que saem de outras regiões ainda estão longe, precisam de maior qualidade, além, claro, de quem circula no dia a dia. Essa ideia da aplicação de no mínimo 30% da arrecadação do IPVA na recuperação das estradas, na opinião de vocês, ela ajuda a resolver essa questão da qualidade das rodovias? Olha, ela ajuda, mas primeiro deixa eu só chamar a atenção, você fala da manutenção das rodovias estaduais, é importante que trate disso, porque a gente não deve esquecer que no começo do mandato, o governo deu uma embrulhada nos prefeitos com
a expectativa de um dinheiro para os prefeitos fazerem, para as prefeituras, os municípios fazerem a manutenção das estradas, e que, na verdade, o governo tentou municipalizar a manutenção das rodovias estaduais, repassou a responsabilidade pelas rodovias, mas o dinheiro para a manutenção infinitamente inferior. Entendeu? E as rodovias nossas estaduais estão, via de regra, sucateadas, esburacadas, e aí o governo fez uma operação que lhe permitiu dizer, não, mas isso não está comigo, isso está com a prefeitura. Não, isso está com os municípios. Não, o consórcio dos municípios é que tem que resolver. Então, os prefeitos entraram de gaiato nesse navio e foram alertados para isso, mas na época eles diziam, pois é, mas se a gente negar agora uma proposta do governo, será que ele não vai nos negar outras alternativas e acabar entrando e só ficaram com o ônus porque o bônus não veio? Isso é um ponto, só para registrar, já que falamos de estrada. Mas foi importante essa sua lembrança, Adelor, porque eu lembro na época, e nós conversamos sobre isso até, sobre a preocupação com o que o governo estava propondo, em jogar a responsabilidade praticamente nas costas dos municípios. Claro. Né? E os municípios assumiam, inclusive houve ali uma contestação, porque inclusive no contrato assinado pelo governo com alguns municípios, tinha ali que a responsabilidade total, né, se houvesse algum acidente na obra, seria dos municípios. Ou seja, os municípios mal conseguem fazer a melhoria das suas estradas, né? A pavimentação das suas ruas, e ainda tem cuidado do trabalho que é do governo do estado, aí é lamentável. Ou seja, coloca Santa Catarina de novo, né, numa situação em que nós temos aí a necessidade de escoar nossa produção, e para isso nós precisamos ter aí rodovias boas, mas nós não temos porque não há investimento nisso, né? Espinosa, você acha que... Oi, pode falar, Adelor. Não, é que o termo que eu penso mais adequado para isso é que o governo foi esperto nisso, né? Esperto, para não usar outro termo, acho que mas foi esperto, porque ele tirou o ônus das suas costas e colocou no colo dos prefeitos, né? E ficou livre e leve, né? Tranquilo, ele municipalizou o problema e não viabilizou a solução. Ele mandou o abacaxi e não mandou a faca para cortar, né? O governo não tinha dinheiro para fazer manutenção das rodovias, então ele disse, não, façam vocês. E os municípios, Orcodio, o Lula, nós já vivemos aqui nos municípios, a gente sabe como é que é. Chapecó, Criciúma, Joinville, Florianópolis, os prefeitos não têm dinheiro para fazer manutenção das rodovias municipais, para tapar os buracos todos das estradas vicinais, rodovias municipais e avenidas e tal. É claro que não iam conseguir fazer a manutenção das rodovias estaduais, mas eles embarcaram nessa canoa na esperança de que fizesse um gesto para o governo e que o governo depois desse a contrapartida. Não veio. Espinosa. Olha, essa questão especificamente do projeto de lei que você se referiu, Marcelo, inclusive foi vetado pelo Executivo, foi aprovado pela Assembleia e vetado pelo Executivo. O objetivo era pegar 30% da parte do Estado, do IPVA, já que o IPVA, tudo que se arrecada é metade do Estado e metade dividido entre os municípios. Essa metade do Estado, dessa metade, 30% seria obrigatoriamente aplicado em manutenção, conservação das rodovias, que é um problema sério aqui no nosso estado. É um assunto que vem pandemia, sai pandemia, não tem pandemia, está sempre na ordem do dia da Assembleia. Porque realmente esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles aqui do nosso estado. Vocês bem falaram a respeito dessa tentativa do Executivo em tentar, por meio das associações de municípios, fazer aí um trabalho de recuperação das rodovias. Aparentemente é um projeto que não vingou, que não deu certo, pelo que a gente está observando, porque a gente não sente diferença na qualidade da malha rodoviária, quem circula pelo estado sabe disso, e a gente fica numa situação muito complicada, porque é um estado que necessita de rodovias para escoar a sua produção, não são rodovias como você tem, por exemplo, em São Paulo, quando você tem rodovias duplicadas, mesmo no Paraná, são rodovias que necessitariam de investimento pesado, e o Estado não consegue ter dinheiro para isso. E quando surge a possibilidade de ter por meio desse projeto de lei, acaba vetando, porque, segundo o veto, é inconstitucional por vício de origem, ou seja, só o Executivo poderia determinar o destino desse dinheiro.
Bom, já que estamos falando de infraestrutura, vou dar uma insistida nesse assunto aqui, que não tem, ele já é um assunto muito distante, muito anterior à questão da pandemia, mas ainda nós temos essa necessidade de discutir isso. E a questão, por exemplo, das ferrovias, né? As ferrovias é uma discussão também importante para Santa Catarina e que poderia baratear aí, por exemplo, quando quando uma mercadoria fosse enviada para os portos, ou seja, a importância das ferrovias também para a infraestrutura de Santa Catarina. Você acredita que uma hora vai chegar um governo que vai, não, olha, vamos ter que nos preocupar com a ferrovia porque ela é importante para o desenvolvimento, ou seja, teremos que Santa Catarina levar a sério essa discussão? Vai ter que chegar, terá que vir. Bom, nós, aqui no Sul, nós temos a ferrovia Teresa Cristina, nós temos projeto o Estado, a região tem, né, projeto de fazer a ligação da ferrovia aqui do Sul com o norte do Estado, com o oeste do Estado, mas tranca aqui no Morro dos Cavalos. E aí são questões ambientais e tal, não sei por que não pode passar uma ferrovia ali pelo Morro dos Cavalos, mas eu sou leigo, né, não sou especialista, né, mas isso me intriga, afinal de contas tem estrada, tem isso, tem aquilo, e não pode passar uma ferrovia, depois que passe ao lado, mas enfim, já teriam que ter resolvido a passagem. O morro é tão grande, tem que preservar os índios, esse é o argumento? Claro que tem que preservar, tem que respeitar, embora os índios tenham sido trazidos para cá faz algumas décadas. Mas, enfim, tem que respeitar os índios, tem que preservar a área indígena, sem dúvida alguma, mas o morro é muito grande e só se precisa de um espaço para passar a ferrovia. É importante para o desenvolvimento. Isso tem que resolver, isso é estrutural. Isso é fundamental para o setor produtivo, para fomentar a economia do Estado. Além disso, o Estado precisa pensar em projetos. Se você não tem plano, se você não tem projeto, você sai a esmo, você vai bater com a cara no poste, você vai errar o caminho. Então, o Estado tem que ter um plano de mobilidade. Nós vamos crescer, alargar para onde? Essas vias todas não vão resolver tudo em pouco tempo. Não adianta o Estado apenas ter uma política de manutenção das rodovias, que também não consegue manter, mas não adianta o Estado ter um plano para recuperar o que está aí. O Estado, você tem que ter um plano, um projeto amplamente discutido com a sociedade para olhar o amanhã, para focar no amanhã, porque nós vamos crescer. O Estado tem que crescer. Se não tiver condições, nós não vamos ter. Daqui a pouco vai travar o crescimento. E o Estado tem que cumprir os projetos e os planos. Por exemplo, inadmissível que debaixo do nariz da sede do governo catarinense tenha acontecido aquela patacada, aquela papagaiada, aquilo que aconteceu com o anel de contorno, o desvio da BR-101 em Florianópolis, e até hoje não resolveram. Mas aqui é que o outro não viu, porque o outro tinha aqui, porque não... Quem que não viu aquilo ali? Como é que... E aí não é esse governo, é o governo como um todo, né? São os senadores, são os deputados federais daqui da grande Florianópolis, especialmente. Como é que não viram aquilo ali travado? Então, faz 20 anos que esse negócio está enrolado e hoje a gente, para passar um caminhão, para passar produtos do sul para o norte do estado, fica travado ali 1 hora em Florianópolis para passar de São José a Florianópolis. Então, quando a gente pensa em mobilidade no estado, quando a gente pensa em fomentar o setor produtivo, tem que ter plano e tem que ser fiel aos projetos. Não pode fazer de conta que não vê. Isso eu não vejo no estado. Isso eu não vejo no governo. O governo não, pelo menos, apresentou até agora um plano para frente, um plano para 10 anos, 20 anos, com estradas novas, anéis novos, canais novos de comunicação. Penso que a Assembleia tem que cobrar isso, sendo mais direto ao ponto, sendo mais efetivo nisso. E Espinosa, e a sua opinião a respeito da questão das ferrovias do Estado? Você concorda com a Adelor? Porque essa é uma discussão antiga, né? E há tempos você vê os governos debatendo esse assunto e esse assunto acaba não saindo do papel, ou por muitas vezes não é nem da discussão. Ou seja, as regiões continuam pedindo para que o governo dê uma atenção para as rodovias, sabem que vai ajudar no desenvolvimento e até mesmo uma questão de segurança das pessoas que trafegam nessas rodovias todos os dias, mas mesmo assim nada é feito. Essa é uma questão nacional, né? Não é exclusividade de Santa Catarina. Infelizmente, o Brasil, num determinado momento, lá pelos anos 80, 90, abandonou o modal ferroviário e, como já vinha feito antes, focou exclusivamente na questão rodoviária. É inadmissível que um país com a dimensão territorial do Brasil
movimente praticamente toda a sua carga e seus passageiros apenas, exclusivamente quase, por meio rodoviário, enquanto outros países, como Estados Unidos, China, Rússia, enfim, países com dimensão territorial grande, Índia, que nem é tão grande assim do ponto de vista territorial, utilizam o modal ferroviário. Mas essa é uma situação que compete ao governo federal, basicamente, né? Infelizmente, o Estado aí não tem muito o que fazer nessa questão, porque toda a responsabilidade hoje é do governo federal. E, mas você não enxerga o Estado como um animador disso? Porque, por exemplo, teve regiões, por exemplo, região oeste, região, até se não me engano, região sul também, teve lá a Valec fazendo aqueles projetos de rodovia, e onde estava o Estado? Qual era o papel do Estado, né, no acompanhamento daquela questão? Né, que foram gastos milhões em dinheiro público, dinheiro, mesmo que fosse dinheiro saído do governo federal, mas é dinheiro público, mas mesmo assim não se tornou real, ou seja, não deixou, não saiu do papel do projeto, né, para se tornar uma realidade. O Estado, no caso, aí talvez faltou um pouco mais de vontade do Estado no sentido de pressionar, de ficar em cima, de incentivar, de dar as condições. Mas o poder de decisão é do governo federal. E não estou falando deste governo federal, é algo que já vem de anos, de décadas, né? Não é esse o governo culpado, são outros governos que conversaram... Estamos falando de governo geral. Exatamente, a União, vamos dizer assim, né? Sem falar especificamente de um governo ou de outro. Mas é uma pena realmente que a gente não tenha isso, porque o lobby também, além da questão ambiental, como disse o Adelor, tem a questão do lobby do setor rodoviário, né? Se existe uma coisa que para o Brasil tanto quanto uma pandemia, é greve de caminhoneiro. Então, a força desse setor é muito grande e isso aí, inclusive, talvez comprometa um pouco o andamento aí de qualquer tentativa de se incentivar o modal ferroviário no Brasil. Não vai ser para hoje, né? Esse é um fato. Gente, nós estamos nos encaminhando aí para o final do programa e eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a questão dos hospitais, voltar um pouquinho para a questão da saúde, falar dos hospitais filantrópicos. O atual governo, quando assumiu, teve ali uma proposta, tinha, na verdade, uma emenda do deputado Zé Milton Schaeffer, que, enfim, aumentava o repasse, né, de recursos aos hospitais filantrópicos e mais. Ele garantia esse repasse, se tornava uma obrigação do governo, né? E o governador Carlos Moisés acabou derrubando essa proposta, não era uma proposta, na verdade, uma emenda do Zé Milton Schaeffer, e aí os municípios, os hospitais filantrópicos perderam a garantia de que iriam receber recursos. O governo acabou falando que, mesmo assim, os hospitais iriam receber mais recursos do que já recebiam antes. Isso não foi visto na prática e hoje o que nós temos é os hospitais sem garantia de recursos, né? Tem recursos sendo repassados, isso não pode dizer que não, mas ao mesmo tempo não tem a garantia de que o governo vai ter que repassar esses recursos para os hospitais filantrópicos. Enquanto isso, nós vemos os hospitais produzindo, muitas vezes proporcionalmente produzindo mais até mesmo do que hospitais que estão aí sob a batuta do Estado. E o Estado, e vale destacar que o Estado tem gastado muito com esses hospitais aos quais ele ainda administra. E nós vemos na ponta lá os hospitais filantrópicos segurando a barra, né, nos municípios menores, nas regiões mais distantes aqui da capital, e muitas vezes sem condição, e os hospitais aí precisando passar aí o chapéu e a comunidade tendo que se envolver, senão os hospitais acabam fechando. Teve uma discussão na Assembleia que garantia os hospitais filantrópicos e outros prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade até 31 de dezembro deste ano a possibilidade de receber recursos públicos mesmo sem alcançar as metas quantitativas e qualitativas que foi estabelecida pelo governo. Vocês acham que tem que tirar essas metas? Né? Porque como que é feita? Até agora também não ficou muito claro o critério de avaliação do governo. Né? Até da questão quantitativa tudo bem, mas qualitativa, o que estabelece que um hospital está tendo qualidade ou não? Marcelo, essa nova regra estabelecida pelo governo, de fato, ele trouxe dúvidas e gerou discussões, e os hospitais se manifestaram, né? Tiveram a impressão de que ficaram mais desprotegidos, né, sem a segurança que você coloca bem. Agora, justiça seja feita, os hospitais nunca receberam tanto dinheiro. Os hospitais filantrópicos e as universidades pelo artigo 170
e os hospitais filantrópicos receberam um bom volume de recursos do governo catarinense. Penso que esses dois setores, esses dois segmentos, hospitais filantrópicos e universidades, receberam mais recursos do que em governos passados. Quando o governo assumiu, a dívida com os hospitais era uma fortuna. Se ela não foi liquidada, ela quase que foi. Entendeu? Ela foi colocada quase em dia, da mesma forma com as universidades. Então, primeiro, é fato que as novas regras deram uma insegurança, vou usar um termo da moda, insegurança jurídica, né? Porque os hospitais ficaram sem a garantia do repasse de recursos, mas os hospitais tiveram mais dinheiro repassado do que em outros tempos, assim como as universidades, repito. Então, penso que tem que revisar as regras, é verdadeiro, mas o que eu tenho ouvido dos hospitais, e pode ser uma coisa só do Sul, penso que não, até porque dirigentes de associação são daqui, mas o que eu tenho ouvido dos hospitais é que o volume de recursos repassado não chegou a ser um problema do ano passado para cá. Ainda, mas só que aí você pode pensar assim, olha, talvez o Estado teve aumento da arrecadação, por exemplo. Isso permitiu que o Estado colocasse mais recursos. Mas quando houver a queda na arrecadação, por exemplo, o que garante que o Estado vai manter esse mesmo patamar? Espinosa? É uma situação desafiadora, porque como você mesmo disse, Marcelo, o dinheiro que chegou esse ano foi muito do não pagamento da dívida do Estado com a União e de repasses feitos pelo governo federal direto ao cofre dos municípios e também do Estado. A Assembleia, nessa coisa toda, né, a situação dos hospitais filantrópicos é uma dificuldade recorrente, nós temos muita mobilização em torno disso lá na Assembleia, mas especificamente na pandemia, principalmente lá no começo, no meio da pandemia, houve uma situação meio sui generis, né? Hospitais filantrópicos em dificuldade, sendo que havia dinheiro. É uma situação meio estranha, mas o que aconteceu? O Estado suspendeu cirurgia eletiva. As pessoas deixaram de procurar atendimento médico hospitalar com medo da pandemia. Mesmo aquelas pessoas que precisavam, muitas vezes, deixavam porque tinham medo, porque precisavam ficar em casa. Isso aí fez com que o movimento nos hospitais diminuísse drasticamente. Né? E eles deixaram não só de atingir as metas, como, por consequência, deixaram de receber o dinheiro do Estado por isso. Justamente, uma das iniciativas da Assembleia foi nesse sentido, de tentar fazer com que não houvesse a obrigatoriedade do cumprimento dessas metas, para que os hospitais recebessem o dinheiro, porque, apesar de estarem com atendimento baixo, estavam com portas abertas, mantendo os seus serviços, já que eventualmente poderia ocorrer uma ou outra intercorrência. Além disso, tivemos aí o problema dos hospitais que tiveram seus leitos de UTI, digamos assim, reservados para a Covid. Isso aí também foi um outro aspecto que dificultou muito a questão da arrecadação dos hospitais. É uma situação que realmente concordo, essa questão das metas, ela pode ser discutida no futuro, mas que no momento de excepcionalidade que nós vivemos agora, parece que a situação está retornando ao normal, mas, de fato, lá começo, meio da pandemia, os hospitais enfrentaram dificuldades por essa questão. Tiveram uma queda brusca dos atendimentos e, por consequência do seu faturamento, tendo que manter os seus espaços abertos para atender não só as outras pessoas com outras enfermidades, mas, eventualmente, aquelas que tivessem aí problemas, sintomas relacionados à Covid. Pois bem, olha, essa discussão de hoje aqui, nós tentamos abordar um pouco, né, de cada tópico, de cada assunto, falar, porque na verdade, para cada tema como esse, precisaria de um programa inteiro, né? Mas a ideia de hoje foi justamente isso, trazer um pouco, né, dessa questão aí dos investimentos, dos gastos do Estado, nesse momento tão difícil, repito, não só para Santa Catarina, mas para toda a humanidade também. E se problema de arrecadação, né, muito embora a arrecadação do Estado aumentou no ano passado, mas se mesmo assim há problema de arrecadação dos estados, os estados não conseguem ter dinheiro para tudo, né? Ainda mais quando se enfrenta um momento tão difícil como esse, né, que é uma pandemia e tão incerto, você acaba atrapalhando ainda mais, né, o planejamento que um governo tem para poder aí administrar o Estado e também distribuir os recursos da melhor maneira possível para os setores aí, como saúde, educação, infraestrutura que estávamos falando agora e tudo mais.
Bom, é importante, mas mesmo assim foi importante, porque mesmo não nos alongando, a gente provoca as pessoas também a pensarem e analisarem sobre isso, né, sobre toda essa situação. Por isso eu quero agradecer a vocês, Marcelo Espinosa, meu xará, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você, do Edição Extra, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, a gente poderia falar, como você disse aqui, muito sobre isso, né? Na Assembleia foram mais de 20 projetos de lei, teve comissão especial para acompanhar os gastos da Covid, que reaproximou a Secretaria, o governo dos municípios, foi uma atuação muito grande, mas como você disse, para falar disso teríamos que ter outros programas. Um abraço e até a próxima. Presidida pelo Marcos Vieira, inclusive, se eu não me engano, né, essa comissão, né? Tá. Exatamente, exatamente, que fez várias audiências, e realmente teríamos aí muito assunto, daria mais um programa com certeza. Quem sabe fica como sugestão. Obrigado, um grande abraço. Outro. Adelor Lessa também, um grande abraço, satisfação sempre te encontrar. Nesta sexta-feira aí nós temos encontro marcado também novamente, mas um grande abraço aí, obrigado pela participação. Imagina, prazer é nosso, muito obrigado, sempre bom estar aqui, sempre bom tratar das coisas de Santa Catarina. Quando a gente fala aqui de angústias e tal, porque deve isso, tem que fazer aquilo, deve fazer aquilo lá e tal, é porque a gente quer o Estado cada vez melhor, cada vez mais pujante. O Estado de Santa Catarina é um exemplo para o Brasil e a gente quer que continue assim. O Estado de Santa Catarina sempre à frente, né? Sempre um passo à frente dos demais. Marcelo, um abraço. Marcelo, um abraço. Prazer estar com vocês. Bom, prazer foi todo meu. E assim vamos ficando por aqui com mais uma edição extra. Esse programa criado aqui pela TVAL para trazer a vocês os principais debates de Santa Catarina. Eu deixo o meu abraço. Você sabe que esse programa também ele é reprisado, né, em outros momentos aqui na programação da TVAL. E é claro, até a próxima edição também, trazendo aí novos temas para vocês. Um grande abraço, muito obrigado aí pela sua audiência.